Oi pessoal, eu sou Beatriz Samaia, sou orientadora parental e psicopedagoga e aqui no nosso canal a gente fala sobre tudo que envolve a infância, o desenvolvimento infantil e a família, que para mim são as bases da sociedade e as bases de todos os seres humanos. Queria te fazer uma pergunta, porque é algo que eu vivi na minha casa e eu tenho certeza, conversando com outras mães, atendendo outras famílias, que também foi a realidade de algumas mães, que é quando você começa a buscar muito conhecimento sobre orientação parental, educação parental, né, para educar melhor o seu filho, para criar melhor o seu filho, a gente acaba tendo um foco muito grande na criança, o que, claro, faz total sentido. Mas quando a gente pensa um pouco num cenário macro, a gente pensa na nossa casa, a gente acaba vendo que todos os esforços da casa ficam em relação às crianças. E isso pode ter uma pegadinha aí dentro. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Nós queremos tanto acertar. A gente quer tanto fazer as coisas certas, a gente quer tanto dar para os nossos filhos a melhor educação e ser para os nossos filhos a melhor mãe que a gente pode ser, que a gente acaba tornando a relação da casa uma relação vertical, ou seja, pais aqui, criança aqui. Né? Então tá todo o olhar da casa na criança. Porém, eu queria trazer para vocês hoje uma ótica um pouco diferente. E eu trago essa ótica no começo do ano, no nosso segundo vídeo do ano, porque é uma mudança pequenininha que a gente precisa fazer na forma que a gente se organiza em casa e que faz toda a diferença. Se a gente, ao invés de olhar para a criança e olhar para a dinâmica familiar como uma relação vertical, que tal a gente olhar para a dinâmica familiar como uma relação triangular, onde a gente tem os pais na base sustentando a criança e a criança aqui no topo. Essa parece ser uma mudança simples dos pais aqui para os pais aqui, mas é uma mudança muito importante. A verdade é que quando a gente só olha para a criança e esquece da relação marido e mulher, esquece, né, da relação parceria do casal, a criança perde muito. Uma criança que cresce num ambiente que os pais estão unidos, né, que estão sólidos na sua relação, ela cresce mais saudável, tende a crescer mais saudável emocionalmente, porque ela tem mais segurança emocional. Muitas vezes, os pais, na correria do dia a dia e na vontade muito grande de acertar na educação dos seus filhos, acaba ficando muito focado no precisa fazer, precisa, né, levar a criança na escola, precisa fazer a lancheira, precisa fazer a mochila, depois precisa fazer a natação, mas eu também tenho o projeto do meu trabalho e a gente fica nesse automático. E a gente acaba esquecendo que a criança, ela observa mais do que ela escuta. Ou seja, a criança, ela está sempre observando a dinâmica do casal, como a mãe se relaciona com o pai, como a mãe resolve um conflito com o pai, como o pai e a mãe juntos resolvem algo específico da criança. A criança observa muito e ela aprende muito mais pela observação. E isso é muito importante. Isso não quer dizer que a gente vai evitar brigas ao máximo, que não vai existir brigas ou conflitos dentro de casa. Não é, mas é sobre como vocês resolvem esses conflitos, é sobre como vocês vivem o dia a dia como casal, é sobre como vocês se olham, é sobre a cumplicidade do casal, é sobre como, quando tem um desafio, se o casal se coloca do mesmo lado da mesa como um time para resolver esse desafio, ou se o casal se coloca em lados opostos da mesa e eles se tornam, a relação deles que se torna o desafio. Isso é muito importante da gente lembrar, porque as crianças que elas crescem em um lar mais unido, né, onde o casal está mais unido, elas têm uma estabilidade emocional maior, elas conseguem lidar melhor com as suas emoções, porque elas estão num ambiente emocionalmente seguro. E um ambiente seguro para a criança faz muita diferença. Um ambiente seguro, como eu já falei em diversos vídeos aqui, depois dá uma olhadinha nos outros vídeos, um ambiente seguro permite com que a criança explore, cresça e desenvolva todo o seu cérebro cognitivo, emocional e social. Então eu deixo aqui algumas perguntas para vocês refletirem, né? E para vocês colocarem em prática nesse novo ano. Como está a relação marido e mulher? Vocês têm um tempo só para vocês? Porque quando as crianças são muito pequenas, é muito difícil a gente encontrar um tempo para o casal, né? E eu até brinco que nem sempre você vai encontrar um tempo especial, específico, mas pode ser um tempo depois que as crianças dormem. Por isso que é tão importante a rotina, e eu tenho vídeo aqui falando da rotina. Então, assim, as crianças dormiram,
Dá para ter um momentinho seu e do seu marido, de repente um jantar gostoso em casa mesmo, de repente senta no sofá, assiste uma série que vocês gostam, conversem sobre o dia, mas é importante dar uma quebrada, na rigidez da semana, na rigidez das tarefas, na responsabilidade, para o casal se unir. E aí eu também pergunto, na correria do dia a dia, quantas vezes, ou qual foi a última vez que você olhou realmente nos olhos do seu marido e perguntou, amor, tá tudo bem com você? Como é que foi esse ano que passou? Quais foram os seus principais desafios nesse ano? E como é que eu posso te ajudar nesses principais desafios? Né? A gente tem que sempre reforçar na nossa cabeça e no ambiente da casa que somos um time. Então, se você está com um desafio, eu estou aqui para te ajudar. Né? Eu estou aqui para aliviar um pouco o peso desse seu desafio. Eu não estou aqui para te trazer mais peso. Quando a gente sai dessa ótica de alguém precisa ganhar e o outro precisa perder nas relações, principalmente dentro de casa, tudo fica melhor e tudo fica em mais harmonia. E essa harmonia, para a criança, ela é muito perceptível. Pode não ser ela não é algo palpável, mas ela é algo que a criança sente. O lar não precisa ser um espaço perfeito, um espaço sem brigas, um espaço, nossa, em que ninguém discute. Não é sobre isso. Mas como o casal se relaciona no dia a dia, como o casal resolve um conflito, é que dá o tom emocional da casa. Né? Quando a gente pensa que não significa concordar o tempo todo, não é sobre concordar o tempo todo, não é sobre nunca brigar, é sobre construir juntos um ambiente que mostre para as crianças que o respeito e o amor são as prioridades. É possível discordar com respeito e amor. É possível resolver um problema, um conflito com respeito e amor. Não só é possível, como é melhor resolver com respeito e amor. Principalmente quando a gente fala das nossas casas, né? As nossas casas não podem ser campos de guerra. A gente não pode viver com os nossos maridos, né? Ou viver com as suas esposas, um campo de guerra, onde alguém precisa ganhar, alguém precisa perder. Eu gosto de dar um exemplo, que é, por exemplo, as crianças precisam ir para a escola. Eu não posso levar, você também não, e a gente não acha que aquilo é uma briga, não, mas eu levei ontem, não, eu que levei. Na verdade, não é sobre isso, a gente não está fazendo uma competição de quem sofre mais, ou uma competição de quem já fez mais coisas pelas crianças. A gente vamos resolver, as crianças precisam ir para a escola e nós dois temos essa grande responsabilidade de resolver esse problema, com amor e respeito. Quando a gente vive isso, a gente ensina para as crianças a viverem relações que são baseadas e pautadas no amor e no respeito. Então eu vou te dar alguns passos práticos que eu sei que vocês gostam, para a gente transformar um pouco as relações dentro de casa, né? Para a gente transformar as nossas relações dentro de casa com os nossos maridos em relações que são pautadas, de novo, em amor e respeito. Primeira coisa tenha momentos de conexão. Mesmo no dia a dia, de novo, não precisa ser nada grandioso, nossa, super marcante, que a gente vai precisar fazer uma programação enorme, mas vocês podem ter um jantar depois que as crianças dormem, pode ser um passeio no final de semana, um café da manhã, deixar as crianças com alguém e vai fazer um esporte juntos. Então é transformar a nossa rotina, encontrar dentro da nossa rotina momentos que a gente pode tornar momentos de conexão. Segunda ferramenta prática, vamos dizer assim, é praticar gratidão um ao outro. Gratidão é, muitas vezes, um ato intencional. Né? A gente às vezes fica imaginando que a gratidão é algo sobrenatural, que não, muitas vezes a gente precisa intencionalmente encontrar gratidão nas coisas, né? Então, ao invés de focar no que falta, meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo, mas o que meu marido faz que me ajuda? O que meu marido faz que é muito legal para os meus filhos? Nossa, meus filhos amam quando meu marido faz cócega neles. Então, assim, é olhar também para o lado positivo, esquecer um pouco o peso da vida, o peso da rotina e olhar que coisas bacanas estão acontecendo que o meu parceiro traz para essa casa. E a gente focar nessa gratidão. De novo, é um ato intencional. Terceira ferramenta prática é ajustar expectativas. Muitas vezes os conflitos surgem porque o casal, né, tem expectativas diferentes. Então, eu falo que é ajustar expectativas em relação à fase de vida. Então, quando tem um bebê recém-nascido em casa, é o momento do bebê. O bebê vai ser o foco, vai ser a prioridade do tempo. E, de fato, a casa vai girar em torno daquele momento. Então, a gente precisa ajustar as expectativas. Além disso, a gente precisa ajustar as expectativas de cada um. Então, assim, o que é prioridade para um, o que é prioridade para o outro, o que é importante para um nesse ano, o que é importante para o outro. Então, você já conversou com seu marido? Meu amor, quais são as suas resoluções para esse novo ano? Eu quero fazer isso.
Tá bom, então entenda quais são os projetos que ele tem para você alinhar suas expectativas. Conte para ele quais são os seus projetos para que ele também alinhe as expectativas. E uma outra ferramenta é mostrar parceria na frente das crianças. Isso é muito importante. As crianças precisam entender que os pais falam a mesma língua. É muito prejudicial para a criança quando o pai fala, você pode comer o doce, e a mãe fala, não, você não pode comer o doce. Porque a criança aprende essa dinâmica. Ela aprende que ela pede para um, depois uma coisa ela pede para um, uma coisa ela pede para o outro, e não fica uma mensagem clara de qual que é o valor da casa. A criança precisa entender qual é o valor da casa. Por isso que a gente fala da relação triangular, de uma base forte. Quando a gente está falando de vertical, a gente não tem uma base forte, né? Quando a gente fala triangular, a gente tem uma base forte. Pais fortes e alinhados, passando uma educação para os seus filhos. E isso vale para pais divorciados, tá? Pais divorciados também precisam falar a mesma língua. Precisam ter maturidade para deixar de lado questões dos seus relacionamentos quando a gente está tratando das crianças. Então, pais divorciados ou não, ou pais casados, sempre precisam falar a mesma língua. E uma última ferramenta prática que parece óbvia, mas não é a ferramenta do diálogo. Então, conte para o seu marido o que você espera dele. Às vezes a gente fica imaginando que a outra pessoa já sabe, mas ela não sabe, ela está ali dentro também dos problemas dela, das preocupações dela, e ela não sabe o que você quer. Então, comunicar para o seu marido, olha, eu gostaria que você me ajudasse a deixar a mochila das crianças pronta. Olha, se você cuidar, não sei, tô dando exemplos aqui da minha cabeça, se você cuidar da parte de pôr a água da garrafa, da lancheira das crianças, isso já vai me ajudar muito. Se a gente não fala o que é importante pra gente, não tem como as outras pessoas saberem. Aquela coisa, ninguém tem bola de cristal, é verdade, as pessoas não têm bola de cristal, nós precisamos comunicar o que a gente espera dos outros, né? Assim como a gente faz com as crianças. Quando a gente fala que as crianças precisam de limites claros, é isso, porque as crianças precisam entender o que é esperado delas, né? E com uma relação de marido e mulher, a mesma coisa. Os maridos, as esposas precisam entender o que é esperado deles. E eles só vão entender quando a gente comunicar. Se tem uma coisa que eu acredito profundamente, é que um lar em harmonia entre pai e mãe funciona muito bem para a criança. Quanto mais harmonia tiver entre a relação do casal, melhor para a criança. De novo, não se trata de não ter brigas, de não ter discussões, né? Não discussões, obviamente, no sentido caloroso da palavra, mas não se trata de concordar com tudo. Se trata de resolver tudo com amor e com respeito. Se trata de mostrar para as crianças que é possível desenvolver relações de parceria. Não só é possível, como é benéfico, como é bom. Porque é isso que a gente quer que os nossos filhos busquem. A gente quer que os nossos filhos busquem relações sociais de parceria, relações sociais que ajudem uns aos outros, né? A gente quer que nossos filhos levem coisas positivas para o mundo, se relacionem de forma positiva. E tudo começa com o exemplo que a gente dá. Então, nesse novo ano, no nosso segundo vídeo do ano, eu faço esse convite para você. Pensa muito na relação marido e mulher, além da relação apenas do seu filho. Eu sei que nós mães, a gente fica muito afoita e querendo muito aprender sobre educação parental, aprender sobre como educar os nossos filhos, como resolver uma dificuldade com os nossos filhos, o que é muito bom, muito, muito bom. Mas a gente não pode esquecer de incluir os nossos parceiros nessa caminhada e nessa linda jornada que é ser mãe e que é ser pai. Obrigada e a gente se vê na próxima.